Se um reino estiver dividido contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Gostaria de refletir com vocês sobre um forte conflito interno que experimentamos. Todos nós experimentamos. Um conflito que nos divide. A consciência do que somos chamados a fazer a partir da vontade de Deus e em oposição o que desejamos fazer. Com muita frequência, o nosso desejo pessoal, ele se encontra na contramão da vontade de Deus. Primeira leitura de Gênesis, capítulo 3, nos apresenta a situação de desordem no homem pós-pecado original. Olha para si e se vê nu. Na relação interpessoal, passa a marcar essa relação com a culpa. Quem é culpado? Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. E assim vivemos até os dias de hoje. Buscamos culpar as pessoas por aquilo que acontece conosco. E olham para Deus e sentem medo. E por isso se escondem de Deus. Tudo isso também nós experimentamos. E para além de tudo isso, também convivemos com a força sedutora das tentações do demônio. Na segunda leitura, 2 Coríntios, capítulo 4, o Senhor Jesus, Ele ao nos salvar, nos dá e nos deu a possibilidade de alcançarmos o céu, alcançarmos a eternidade feliz. E por isso escutamos na leitura: cremos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós e nos colocará ao seu lado. Mas a conquista dessa eternidade feliz, ela não é pacífica. Fomos feitos para o céu, mas vivemos na terra. Subsiste em nós um conflito que será permanente entre o espiritual e o terreno. A posse dessa eternidade feliz, portanto, vai depender da superação desse conflito e de uma vida não dividida, mas integral. E não tem como equilibrar, dosar um pouco de cada. O crescimento da realidade espiritual enfraquece a realidade terrena. O crescimento da realidade terrena enfraquece o espiritual. E temos várias passagens bíblicas que apontam para a necessidade de uma decisão firme e total de nossa parte. Quente ou frio? Apocalipse, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Buscar as coisas do alto e não as da terra. Lucas, capítulo 9. Colocar a mão no arado e não ficar olhando para trás. Se fizemos uma opção por Deus, pela fé, por sermos discípulos de Jesus, vamos segui-lo e deixar aquilo que não pertence a Ele para trás. Mateus capítulo 6. Não podeis servir a dois senhores. Mas vamos voltar ao texto paulino e dali tirar mais uma lição importante. Diz São Paulo: o visível é passageiro, o invisível é eterno. Somos seduzidos por realidades terrenas que duram muito pouco. E com isso corremos o risco de trocar um instante, um momento, pela eternidade. Prazer imediato, porém rápido e ilusório. O espiritual
nos oferece algo muito mais profundo e duradouro. A realização através do amor, a partir do desprendimento e da renúncia, que concede a presença de Deus hoje e concede a vida eterna feliz. Hoje, por amor, renúncia e desprendimento, para possuirmos já agora a presença de Deus e depois a eternidade feliz. O que vamos preferir? Instantes ou a eternidade? Estar no mundo e não ser do mundo, esse é o nosso grande desafio. Porque vivemos aqui, trabalhamos, estudamos, convivemos. Aqui nos divertimos. Mas corremos o sério risco de nos prendermos a tudo isso que experimentamos aqui de modo passageiro. E perdemos a eternidade por isso. Corremos o risco de esquecer que fomos criados para a eternidade. Que somos cidadãos do céu. Impossível crescer na vida espiritual, permitindo o coração dividido. Prazeres ilícitos, ou até mesmo prazeres permitidos, mas vividos de forma não moderada, ambos nos afastam de Deus. Eu posso ter um comportamento compulsivo com coisas que são lícitas e isso me afastar de Deus. Tantas coisas podem nos prender e podem, de alguma forma, minar essa nossa relação com Deus. Músicas, formas de vestir, a lida com o corpo que parece que virou uma prioridade absoluta. Filmes, séries, relacionamentos, projetos de vida sem discernimento evangélico, tempo exagerado de trabalho, de estudo. Quantas coisas podem nos afastar de Deus? Ações que não só impedem de crescer na amizade com Deus, mas que também enfraquece a presença dele em nós até esvaziar o sentido de fé. Quantas e quantas pessoas foram se ocupando de forma gradativa, mais e mais com questões terrenas, e de algum lugar esse tempo foi tirado, e foi tirado de Deus. E a fé, parece que quando muito, fica apenas um cumprimento de preceitos, um cumprimento de normas, que não é capaz de dar sentido a uma vida espiritual. Não precisa tanto, não concordo com a igreja. Frases que escutamos com certa frequência, e infelizmente escutamos com certa frequência. Para quem vai priorizando o terreno e vai permitindo que seu coração se prenda cada vez mais a questões terrenas, parece começar a estranhar tudo aquilo que é espiritual. Veja, se não é justamente isso. Quem começa a questionar demais a revelação, a escritura, a doutrina, veja se talvez já não está tão pleno de coisas terrenas, que já é estranho a fé, já é estranho Deus, já é estranho a palavra de Deus. Será que na tua vida Deus já é um estranho? Será que na tua vida a palavra de Deus já é uma palavra que parece não ter muito sentido? Será que as escolhas que você vem fazendo não vem te distanciando de Deus, não vem fragilizando a tua fé? Quantos questionamentos eu escuto, que são reflexos claros de uma fé frágil. Deus não pode ser um estranho para você.
Aquilo que Deus fala, que são palavras de salvação, não podem ser palavras estranhas para você que se declara cristão. Deus não te quer como um estranho. Deus não te quer como um cumpridor de preceitos. Deus te quer como um amigo. João capítulo 15, 15. Ele te quer como um amigo. Se você está restringindo sua vida espiritual a cumprir normas e preceitos, dificilmente vai conseguir experimentar Deus como um amigo. E vai ter Deus como distante, desconhecido. E essa relação distante com Deus não é suficiente para dar sentido a uma vida religiosa. Mesmo dentro da igreja. Muitos paroquianos ativos na igreja são ativos demais. E não conseguem parar para rezar. E vem à igreja e consegue dedicar horas no trabalho pastoral, mas não consegue parar 5 minutos, 10 minutos para fazer oração. E eu sou muito grato por todos que atuam na paróquia. Precisamos de todos vocês ativos na paróquia, mas precisamos também de todos vocês com os joelhos no chão rezando. Precisamos de todos vocês também cultivando amizade com Deus. Temos muitos na igreja ativos e dedicados, mas que parece não ter amizade com Deus. Não importa lembrar, não somos do mundo. Diga para você mesmo, no íntimo do seu coração, eu não sou do mundo. E eu não posso permitir que o meu coração se prenda a essas realidades mundanas e eu esqueça de Deus. É preciso orientar para Deus todas as realidades humanas. Não é necessariamente temos que tornar o terreno profano. Se tivermos presença de Deus e se formos capazes de impregnar todas as nossas ações com presença de Deus, o nosso terreno não será profano. O nosso terreno será um caminho de santidade. É possível viver na terra como homem ou mulher de Deus. Esses são os santos que veneramos. Homens e mulheres que em meio ao seu cotidiano não se tornaram profanos. Homens e mulheres que santificaram o seu cotidiano com a presença de Deus. Você não precisa ser profano, estando no mundo. Estar no mundo com o coração em Deus. Nos ocuparmos dos nossos compromissos, mas manter o nosso coração em Deus. Essa é a proposta de Deus hoje para você e para mim, para que não vivamos divididos. Somos chamados a uma decisão, hoje, e uma decisão renovada todos os dias, ou mundano ou espirituais. O que você vai querer ser? Ou de Deus ou do demônio. Não há meio termo, quente ou frio. Se olhar para você hoje, como você classifica a sua vida espiritual? Como você classifica a sua relação com Deus? Deus, de fato, é um amigo que você percebe ele próximo ao teu lado, como um companheiro do teu cotidiano? Ou você percebe Deus distante, parecendo ausente nos momentos que você mais precisa? Um reino dividido não subsiste. E um homem e uma mulher divididos não alcança o céu. Seja capaz de direcionar o seu coração para Deus e amá-lo com todo o coração,
com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as suas forças. É isso que o Senhor nos pede. Nos pede isso hoje, nos pede isso durante toda a nossa vida. E ao contrário do que dizem, Ele não pede, Ele não quer tudo isso, Ele quer sim. Ele quer todo o teu coração. Se for capaz de amar a Deus com todo o teu coração, você vai ser capaz de amar melhor e amar mais tua família, teus amigos, as pessoas que te cercam. Porque Deus purifica o nosso amor e Deus potencializa o nosso amor e torna esse amor autêntico e não egoísta. Então ame a Deus, não com o coração dividido. Ame a Deus com todo o teu coração. Assim seja. Amém.